Formado em 2001 pela FACOP, ele possui uma carreira consolidada no jornalismo impresso, passando por diversas funções. O Café com Quê de hoje é com o repórter da Folha de São Paulo, João Alberto Pedrini. João, muito obrigada pela presença. Que agradeço. João, você acha que o jornalismo online, ele põe em risco o jornalismo impresso? Eu acho que sim, né? É uma questão que não tem uma definição concreta, algo que a gente possa dizer que vai ocorrer, porque é tudo muito incerto ainda, né? Há 10 anos você tinha um panorama da internet. Hoje a internet está mais que presente em todas as atividades do mundo, né? Não só na comunicação entre os veículos e os receptores, né? Que aí o internauta acaba sendo um ouvinte, um telespectador, um leitor, e tudo você faz por meio da internet hoje. E eu tenho discutido isso sempre com colegas e com professores, né, com gente da área, e uma coisa é certa, o impresso ele está chegando num ponto de saturação. Ele não vai mais, você não vai ver mais tantos jornais e tantas revistas. Acabar, eu acho que não acaba. Eu acho que você integra hoje, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, ela tem o UOL, que é o maior portal de comunicação do Brasil hoje, né? E ela tem o site, a folha.com, e tem o TV Folha, né? Eu acho que acabar não acaba, mas vai ficar muito restrito a poucas pessoas, né? João, você veio do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Para estudar aqui em Presidente Prudente, né? Quais dificuldades você encontrou nessas mudanças de cidade? Você tem a maior dificuldade é o sistema de ensino, que você fica no ensino médio e no ensino fundamental, de repente você passa para o ensino superior, né? A dificuldade nesse sentido, né, de ingressar numa área que a gente não tinha contato quando estudava, né, porque você estudava pré-vestibular. Mudança de cidade não foi nenhum problema, não. Foi mais um sistema de aprendizagem, né? Você se dá com um mundo novo, tudo diferente, né? Você larga um pouco as ciências, né? Você fica um pouco distante da matemática. Essa eu tive um pouco de dificuldade aí. De uma hora você tinha você estava estudando trigonometria, de repente tem uma câmera na sua frente, né? Isso era um pouco complicado, né? De cidade, não teve muito problema de adaptação, não. Mais esse sistema de ensino que me chocou um pouco, mas depois eu acostumei. E você sempre teve essa paixão pela reportagem, né? A gente estudando sobre você, a gente viu. Como foi que isso começou? Olha, eu gostei sempre de ler, né? Você começa a ter um gosto pela leitura e, logicamente, você já vai para a área da comunicação, qualquer um, né? Todo mundo que lê, ele tem esse gosto pela informação, né? Que se torna uma coisa prazerosa, né? Então você tem outros profissionais de outras áreas que acabam gostando do jornalismo também, não para trabalhar, mas como uma fonte inesgotável de informação sempre, né? E gostando de ler, eu tive muita vontade de fazer com que as outras pessoas soubessem dos fatos e dos conhecimentos através da minha escrita, né? Talvez numa televisão ou no rádio. Eu acho isso fascinante, né? Você conta uma coisa nova para uma pessoa, né? O que a gente faz? A gente conta história. O que é o jornalismo? É contar história, né? Você escreve, você fala para alguém depois ficar sabendo. É só isso que a gente faz, né? A gente não inventou a roda. E eu acho que isso é legal, né? Quais assuntos você gosta de abordar nas suas reportagens? Eu tenho afinidade com economia e política, porque eu acho que são coisas que afetam diretamente a vida da população. A cultura é importante, você vê manifestações artísticas, né, de contestação da sociedade. Você iniciou sua carreira em 2001, né? Sim. Como foi esse primeiro contato com o mercado de trabalho? Eu comecei a trabalhar fazendo estágio no jornal Oeste Notícias, e eu acho que isso é importante para todo mundo que está estudando, começar a fazer estágio em algum lugar. Se você sai do curso sem ter feito um estágio, você já sai perdendo, que é uma coisa importantíssima. Você ser jogado no mercado de trabalho sem fazer um estágio, sem saber como é que funciona o jornal, como é que funciona a TV, como é que funciona o rádio, um site de notícias é muito ruim. E eu comecei fazendo estágio justamente no jornal Oeste Notícias, que teve as suas atividades interrompidas recentemente, e foi no segundo ano de
de curso de jornalismo. Eu acho que foi extremamente importante para depois me sustentar no mercado, essa atividade de estágio. Você trabalhou no Jornal Oeste Notícia, que é um jornal regional, e hoje em dia você se encontra na Folha de São Paulo, que é um jornal de muito maior porte, né? Quais dificuldades você encontrou nessa mudança? O Oeste Notícias, ele era um jornal regional, abrangia 53 cidades aqui da região de Presidente Prudente. A diferença é brutal. Assim, você escreve para um público de uma região, de repente você está escrevendo para o mundo inteiro, né? De repente uma pessoa lá da Austrália te manda um e-mail, né? Um professor, né? A sua rede de contatos ela é mais tem mais importância, obviamente, né? Você não fala com o vereador, você fala com o deputado. Você não fala com o secretário, você fala com o ministro. Você não escreve para 1 milhão de pessoas, você escreve para 300 milhões de pessoas. Então você tem que ter muito cuidado com o que você faz, né? Porque a repercussão ela é ou positiva ou negativa. Eu senti assim, né? Você escrevia para uma pequena região ali, com uma repercussão não tão grande, e quando você chega lá, você acaba tendo uma gama de pessoas muito alta, né? Até mais pela internet, porque o site você acessa em qualquer lugar. O jornalista, ele é um profissional que precisa sempre ir se atualizando, né? Você acha importante a especialização para a carreira profissional? É um caminho muito mais seguro para o profissional, assim. Então, se você é especializado no jornalismo científico, você vai fazer ciência e saúde, por exemplo, quem é que tem essa especialidade no Brasil? São poucas pessoas. Eu acho que quem tiver uma afinidade, sei lá, vou fazer esporte, vou fazer agronegócio, vou fazer economia, vou fazer política, vou fazer cultura, bem-estar, né, equilíbrio, comida, tem muito ramo para você atuar. Eu acho que quem escolher uma especialidade logo agora, lá na frente vai colher fruto e vai ser contratado, porque falta gente em tudo quanto é área. Você pretende se especializar em alguma área? Eu tenho na minha cabeça que eu gosto de fazer tudo. Então eu quero pegar uma pauta de medicina e fazer, e no outro dia eu quero fazer uma pauta na fazenda, e outro dia eu quero estar dentro de uma câmara fazendo política, e depois eu quero estar no estádio de futebol. Porque você não fica preso a um assunto só, né? Você acaba sabendo de tudo um pouco, né? As pessoas até se impressionam. Você acaba falando um pouco sobre tudo, mas não com a profundidade de especialistas, né? Mas eu gosto de fazer uma variedade de assuntos, assim. E eu acho que não é o problema também, né? Eu estou dizendo que o especializado, ele vai ter eu acho que ele tem um futuro mais promissor. Diferente de quem faz de tudo um pouco, né? Mas aí tem suas vantagens, você acaba trabalhando em qualquer lugar, né? Então, se você fica numa área especializada e deixa os outros assuntos de lado, você pode ser um pouco prejudicado, né? Se você quiser sair de um caderno específico e vai para um jornal para fazer cotidiano, fazer o dia a dia, né? Você vai fazer polícia, né? Que também tem jornalistas especialistas assim. Mas eu gosto de fazer tudo, eu não gosto de segmentar não, mais política e economia e o resto que pintar a gente faz. A gente pesquisou algumas reportagens feitas por você e nós encontramos também no jornal Globo. Sim. Uma que você falou sobre o MST. Foi, eu fui correspondente, eu fiz o trabalho de freela, né? Todo mundo sabe o que é freela. Freela, você atua por produção. Então, se você faz uma matéria, você ganha por uma matéria. Você faz duas, você ganha duas, faz quatro, ganha quatro. Quando você não faz, você não ganha. Então você é acionado eventualmente pelos grandes veículos de comunicação. Quando acontece um fato de âmbito nacional aqui em Prudente, eles acionam esses freelas. E eu tinha meus telefones circulando entre as redações, né? Já fiz para o Estadão, já fiz para a Folha, eu fazia para a Folha já e fazia para o Globo também. Então a gente acabava fazendo alguma coisa, quando era um assunto nacional, a gente acabava fazendo para vários veículos de comunicação. E eu tive algumas matérias no Globo, sim. Conta pra gente como você conseguiu chegar até esses grandes jornais. Eu acho que você tem que ser provocativo.
você não pode ser provocado. Se você ficar sentado aqui esperando que algum jornal vai te ligar para você fazer uma matéria, você não vai conseguir fazer matéria em lugar algum. Você tem que oferecer pauta, né? Que é o que eu vejo isso muito pouco em jornalista. Ele espera mais ser provocado para fazer, né? Ser pautado do que ele pautar. Esse caso do Globo é um exemplo, né? 23 propriedades rurais foram invadidas por movimentos sem terra, né? E eu achei um número interessante, era um período que eles chamavam de janeiro quente, saí ligando nas redações, falei, olha, invadiram 23 terras aqui no oeste, um local que é marcado pelo conflito fundiário há décadas, né? Vocês não se interessam por fazer? Alguns jornais não, e o Globo se interessou. E você já mandou a pauta? Mandei a pauta, era um sábado de manhã quando isso aconteceu, eu estava trabalhando no Oeste Notícias, eu acabei meu expediente, mandei a ideia de pauta, eles compraram a ideia e eu fiquei trabalhando até 7, 8 horas da noite, né? Assim, se você vai embora para casa, você teria descansado e não teria uma matéria sua no Globo. E isso causou desdobramento depois. Eles deram um bom espaço. Depois eu fiz algumas matérias que são as suítes desse material. Então, você tem que ir atrás, né? Você não pode esperar que as pessoas vão ligar. Então, liga num grande portal de notícias, vocês mesmos podem fazer isso. Fala assim, olha, eu tenho assuntos interessantes ocorrendo aqui na minha região, você não quer uma colaboração minha de vez em quando, né? Nós temos uma fonte grande de notícias aqui na região, que é a quantidade enorme de presídios que tem aqui, né? Essa última onda de violência que teve em São Paulo, com essa turma toda do PCC, aqui na região, era uma fonte grande de notícia, né? E eu também não vi muita coisa assim. Eu acho que faltou alguém para dar um estalo e falar, olha, aqui que... Passar a informação. Isso. E aí você tem que provocar, você tem que ligar, você tem que sugerir. Isso tem que partir de você. Se você ficar esperando, é assim que eu cheguei. Ligando uma, ligando duas, ligando três, e dando o telefone na cara, não, a gente não quer, não interessa, é fraco. De repente eles resolveram, olha, tem um cara lá que ele está interessado, vamos fazer, não dá um espaço. Aí quando a notícia teve apelo, aí eles publicaram. E aí se você chega assim, você tem que ir atrás, se você esperar, você não vai conseguir nada não. Temas mais abordados por você atualmente é a política, né? Quais cuidados deve se tomar para abordar esses assuntos? É uma pergunta interessante porque você é muito usado, né? Então, diariamente a gente recebe milhares de denúncias lá, mas tem alguma coisa por trás, né? Então você tem que saber selecionar o que você vai publicar para o seu leitor, porque é um querendo tomar o lugar do outro. Então, chegam denúncias infundadas, chegam mentiras, então você tem que ser um filtro muito bem apurado para passar para o seu veículo de comunicação só aquilo realmente que é notícia, porque é um ninho de cobras. Assim, a política é um negócio extremamente maldoso, assim, né? E você tem que tomar cuidado. Então chegou uma denúncia para você, apura, senta com seus editores, conversa com seus colegas, fala com quem está interessado na notícia, né? Assim, primeira coisa, tem uma denúncia, vai no denunciado, na hora. Você vai saber se aquilo lá tem procedência ou não. O cara recebe a informação, ele já pode desmentir, falar, isso é mentira e tal. Aí tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo quer te usar. Porque como é que isso acontece? A pessoa publica uma notícia, ele compra um monte de jornal, sai jogando pela rua para prejudicar uma outra pessoa, um outro político. E se você não tiver cuidado, você vai acabar sendo usado, porque eles são... Assim, é um grupo muito bem estruturado, né? Você vê aí na política esses grandes partidos que comandam aí. E você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar incorrendo no erro e aí você pode prejudicar uma imagem de alguém, né? Que é ruim demais para a nossa profissão você publicar uma denúncia infundada e a pessoa ser prejudicada por uma informação mentirosa. Quase sempre a gente consegue, eu diria que em 95% dos casos a gente consegue filtrar. Assim, uma coisa ou outra acaba passando, mas tem que tomar cuidado, muito cuidado com política, porque senão você é usado. Você se sentiu coagido alguma vez? Não, coagido não. A gente é pressionado, né? É pressionado. Olha, você não vai publicar aquela matéria? Olha, você está jogando para um lado, né? Você está mais para um político ali, você está mais para um partido aqui. Eles pressionam. Com a ação não tem como, né? Se você tem uma empresa que por trás de você te dá o respaldo, você não tem como ser coagido, né? Se você tiver uma sustentação boa por trás, não tem problema de ser pressionado.
Coagido não, mas pressionado sim. Eles ligam e eles mandam mensagem, né? Algumas nem tão educadas assim, né? Sempre assim. E é uma pressão, não uma coação. Que dica você deixa para os estudantes que, como você, querem seguir o jornalismo impresso na grande mídia? Eu acho assim, começar a trabalhar na faculdade, fazendo estágio, depois passar por um veículo de comunicação regional, sempre indo aos poucos, né? Porque só a vivência profissional, só o seu dia a dia vai te dar sustentação para você chegar lá na frente num grande jornal. Hoje eu acho que é um pouco arriscado você sair da faculdade. Se você conseguir, tudo bem, né? Mas é legal você ter uma mídia regional, você pode passar pela rádio, pode passar pela TV, passa pela internet, passa pelo jornal impresso, ou escolhe um desses veículos e já começa a trabalhar regionalmente. Mas eu acho que começa cedo, com estágio, depois num veículo regional e depois você vai ganhando experiência para chegar numa grande mídia, né? João, e para finalizar, para você, café com quê? Café com honestidade. Eu acho que na nossa profissão você tem que ser verdadeiro. E para você ser verdadeiro, você tem que ser honesto. Então, é primordial que você não seja desonesto. Assim. A honestidade, agir de acordo com seus princípios, com as suas verdades, né? Com aquela filosofia de vida, muitas vezes, que nossos pais nos passam, né? Agir sempre assim. Sendo honesto, eu acho que é o começo para você fazer um bom trabalho e estar com a consciência tranquila com você mesmo. João, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E o Café com Quê fica por aqui. Muito obrigada a você que nos assiste pela TV FACOP. Até logo.